Olá, amigos! O Hora Geral desta sexta-feira está começando. Tudo isso para que você possa participar. Muitos pedidos pelo nosso WhatsApp 981387000. Portanto, hoje você vai rever a entrevista com o advogado Roberto Mohamed. Vai rever também a conversa que tivemos com o jornalista Rafael Mota. E no quadro Bendito Café, o jornalista Sérgio Mendes conversou com Renato Caetano, do Centro de Valorização da Vida. Tudo isso é feito para você. E não se esqueça, meus amigos, participe. 981387000 é o nosso WhatsApp. Eu estou com você. Vamos acompanhar e rever as reportagens dessa semana aqui no Hora Geral. O Centro de Valorização da Vida, eu tenho certeza que você já ouviu falar, é o famoso CVV, mas você sabe como funciona? Você sabe quem são as pessoas que atende? Quem são, se são voluntários ou não? Eu estou aqui com um dos voluntários, que é o Renato Caetano. Tudo bem, Renato? Tudo bem, tudo bem. Muito bom estar aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre o CVV. Sem dúvida alguma. Primeiro, a questão é essa. O que é o CVV? O que faz o CVV? E as pessoas, principalmente, que participam, que ligam, elas precisam se identificar? O CVV é um grupo existente há 55 anos, foi fundado em 62. Em Santos, nós existimos há 37 anos. O CVV ele é organizado e composto totalmente por voluntários. São pessoas comuns, não são especialistas, que podem fazer o quê? Elas podem, de modo simples, acolher, ouvir com respeito, com aceitação, aquelas pessoas que nos procuram em momentos em que, muitas das vezes, ela não tem com quem conversar. Sim. Falta alguém só para conversar, né? Às vezes é isso mesmo, Sim. Poder falar de si, contar uma história, contar uma dificuldade, uma situação de vida. E muitas vezes são situações muito íntimas, aquelas situações que normalmente você não conta para ninguém. E quando algumas pessoas se arvorarem em tentar contar alguma coisa que é muito íntima, às vezes os resultados não foram muito bons, porque algumas pessoas talvez tenham sido julgadas, reprovadas nos seus conceitos e nos seus pensamentos. No CVV, a pessoa tem a liberdade de falar de si, de falar do que está sentindo, porque nós procuramos ouvi-la com respeito, não é? Sem usar as nossas réguas. Sim. Renato, quem são esses voluntários? Como eles são selecionados? As pessoas que gostariam de ser voluntários do CVV? Olha, a gente gosta de dizer que a diferença entre o voluntário e a pessoa que está do lado de lá é que o voluntário chegou antes. Nós somos pessoas comuns, iguais a todas as outras que estão aí. O voluntário ele tem essa disponibilidade. Durante um tempo, uma vez por semana, ele se dispõe a estar lá na frente do telefone para poder conversar com aquelas pessoas que nos procuram. No caso do CVV de Santos, nós funcionamos 24 horas por dia, sem exceção. Então, nós temos uma grade, então, assim, a cada mais ou menos 4 horas, entra um ou dois colegas, um rendendo o outro, né? E aí, para poder ouvir essa pessoa com respeito, com aceitação, sem julgar, sem impor, por exemplo, um pensamento doutrinário ou religioso, nós passamos por uma seleção e uma capacitação. 2 vezes por ano, nós oferecemos para a comunidade essa oportunidade de, num primeiro momento, conhecer o CVV. É muito legal poder conhecer o CVV. E aí, nesse curso que a gente oferece, as pessoas se interessando, elas podem continuar e, depois de um processo de treinamento, que no processo todo dura mais ou menos 3 meses, ela torna-se efetivamente um voluntário. Nós teremos um novo curso dia 21 de agosto. Ah, que bom, 21 de agosto. De 21 a 25, de segunda a sexta-feira. No primeiro dia será às 19h30, lá na Estação da Cidadania, ali na Costa, perto da Francisco Glicério. Sim. O Fórum da Cidadania nos cede há muitos anos, de modo muito gentil, e a gente vai realizar mais um curso. De modo extemporâneo, a gente acabou fazendo em junho um curso de modo intensivo no fim de semana. E nós temos agora mais 13 colegas que vão começar daqui a uma semana para engrossar esse trabalho, não é? Poder ter bastante gente para ouvir o outro. O mês de setembro está chegando. Está chegando. E é o Setembro Amarelo, que é a campanha de conscientização de prevenção ao suicídio. Isso mesmo. O suicídio ainda é um tabu, falar de suicídio? Ah, sim, ele é um tabu, ele é secular, não é? Em tempos passados, pessoas
não podiam ser enterradas, por exemplo, em Campo Santo. Não é? Em algumas religiões proibiam que o suicida fosse sepultado com dignidade. Esse é o único aspecto. Então, ainda as pessoas associam muito a questão do suicídio à questão de covardia, fraqueza. E atribuem a pessoas que sofrem dessa maneira valores ou de valentia, ou de fraqueza, de covardia. E o que a gente sabe é que o suicídio é um ato em si, ele não é uma doença. Porém, as pessoas que chegam nesse extremo, nesse gesto dramático, são pessoas que estão sofrendo demais. E muitas vezes a gente não consegue imaginar o que é o tamanho desse sofrimento. E poder falar disso com serenidade, sabendo que não será julgado, sabendo que não vai ser chamado de louco ou de fraco, é reconfortante. Então a gente entende que nós fazemos prevenção de suicídio efetivamente, não necessariamente quando a gente está conversando com alguém que lá está assim já com aquela ideia formada de suicídio. Não, pessoas que, por exemplo, estão se sentindo solitárias, que estão sozinhas, porque tem família longe, ou alguém que perdeu por algum motivo os seus entes queridos e se sente solitário e sozinho, esse sentimento já é verdadeiro, porque muitas das vezes ele está no meio de um grupo enorme de pessoas, só que ele não se sente pertencido àquele meio. E aí ele poder encontrar um lugar onde ele pode ligar, procurar, falar e desabafar sobre tudo isso, traz conforto. E a gente gosta de pensar assim, que isso não é uma situação hipotética. Eu sempre gosto de falar assim, lembre você de aquela época em que você não estava muito bem, parece que nada estava dando certo, e você, às vezes, dá a impressão assim que você queria que um buraco abrisse debaixo dos teus pés para você desaparecer. Já aconteceu, eu posso dizer, com todo mundo. Com todo mundo. E em determinado momento, às vezes você encontra uma pessoa, um amigo, alguém muito próximo que consegue reconhecer que você não está bem. Esse reconhecimento já é acolhedor, porque aquele amigo chega para ele e fala assim, o que você tem que você não está bem? Você não precisa, às vezes, dizer nada. Só que aí você fala assim, alguém percebeu que eu não estou bem. E aí ele está disponível, ele fala assim, não, vamos sentar, vamos conversar, conta para mim o que está acontecendo. E aí você poder desabafar tudo isso, gente, é muito bom. O que acontece é que algumas pessoas nem esse amigo tem. Sim. E se ele não tem esse amigo, o CVV está aí. Renato, o papo é muito bom aqui no Bendito Café, aqui no Centro de Valorização da Vida. Estamos chegando aí quase no finalzinho. Queria que então você passasse para as pessoas que estão acompanhando o Bendito Café. Gostei disso, quero ligar, quero conversar. Como é? O atendimento é só por telefone? Quais são as formas? Existem várias formas de conversar com o CVV. Existe o site do CVV, é o cvv.org.br. Lá, por exemplo, você fica sabendo no país inteiro, hoje nós somos 76 postos no país. Todo o endereço, os telefones e os horários de funcionamento. Então lá você vai saber e descobrir, por exemplo, o telefone, endereço e horário de funcionamento de Santos, que funciona 24 horas por dia, e também de São Vicente. Nós temos um posto em São Vicente também, que também funciona numa faixa menor, porque é um número um pouco menor de voluntários. Mas também o que acontece? As pessoas podem conversar por Skype. É só entrar no site e clicar lá. Se você tem um Skype instalado no seu computador, você pode conversar. Você pode conversar por e-mail, é uma carta, não é um correio, será respondido, e também através de chat. Não é uma sala de bate-papo grupal, é uma sala de uma pessoa que liga, escrevendo digitado, sem voz e sem imagem, com um voluntário do outro lado, de um lado virtual. Sim. Então, assim, as possibilidades são inúmeras para conversar. O CVV tem uma página oficial do CVV no Facebook, também tem Twitter. Então, quem quiser poder conhecer um pouco mais, essas páginas, essas redes sociais, elas não oferecem a possibilidade de conversa. Sim. Mas você pode conhecer o trabalho, a gente sempre está postando lá assuntos interessantes, notícias, algo que está relacionado com saúde emocional, como é que a gente pode fazer algo para se sentir melhor no dia a dia.
porque os dias ultimamente não têm sido muito fáceis. Fica aí o convite para que você conheça o CVV, seja por telefone, por Skype, por e-mail ou até pessoalmente, que você pode vir pessoalmente. Aqui a sede é própria, aqui na rua Campos Melo. 189, as conversas pessoais elas podem acontecer das 8 às 18 horas. Muito obrigado, agradeço demais ao programa, ao Santa Cecília, a você, ao Douglas Gonçalves. A gente que agradece a sua participação e agradece a sua colaboração e a sua participação, sempre ligado aqui no Bendito Café. Nós estaremos de volta na próxima sexta-feira e com mais uma edição. E até lá. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. New York Shake Ice Cream. O milkshake mais saboroso do mundo. E Unidas. Alugue o carro que sempre quis. Na Unidas. Agora eu vou apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, o jornalista Rafael Mota. Rafael, tudo bem? Bom dia, Douglas, tudo bem? Bom recebê-lo aqui, viu? Eu que fico feliz pelo convite e pela lembrança. O Rafael Mota, além de jornalista, é uma figura séria. Ele é jornalista, trabalha no Jornal A Tribuna, na qual eu mando um abraço a toda a equipe do Jornal A Tribuna. Tive a grata satisfação de trabalhar junto com o Rafael em 94 na Rádio Clube de Santos. Ele recentemente fez um livro praticamente uma biografia do Esmeraldo Tarquínio, né? Tem belas reportagens que ele faz e escreve no Jornal A Tribuna e é uma figura séria no meio jornalístico. Já era um tempo que eu estava para combinar para ele vir aqui no programa, mas como ele estava também numa outra emissora de rádio, o horário não dava. E ele está de férias, né? Volta a trabalhar semana que vem. Aí eu rapidamente liguei e ele prontamente, que horas, Douglas? Falei, pode chegar mais 7 horas. Estou aí. Obrigado, Rafael. Imagine, eu que agradeço pela lembrança, Douglas. Um bom dia a você que assiste a Hora Geral também. Fico feliz e satisfeito, porque já nessa caminhada até longa, é verdade. A gente vê como são as coisas, né? A gente tem conhecidos, estagiários, filhos, no seu caso, que têm a idade ou menos idade do que aquele tempo em que a gente se encontrou pela primeira vez na antiga Rádio Clube aqui em Santos. Mas, Rafael, eu fiz questão de convidado também porque tem muitos assuntos e eu, com certeza, há muitos anos fico debatendo problemas da nossa região e cobrando dos nossos responsáveis. Parece que alguns deles não gostam de ser cobrados, mas esse é o papel do cidadão, é o papel da imprensa. E quando o governante é responsável e faz e cumpre com aquilo que ele prometeu ou cumpre com aquele papel que foi lhe ofertado através do voto ou da escolha de um nome como secretário ou diretor, parece que é uma obrigação. Não é uma obrigação, é um dever. Ele foi levado a isso. Aonde que eu quero chegar? Nós vimos ontem, você também acompanhou, a manchete da Folha de São Paulo, mostrando um muro que foi construído ali na Vila Esperança, na Imigrantes, né, separando praticamente a rodovia dos moradores ali de Cubatão, trazendo não só uma espécie de um bloqueio, mas uma alternativa, no meu entendimento, muito falho de um sistema, de uma empresa como a Ecovias, para tentar minimizar os assaltos. Constrói muro. Nós estamos, inclusive, mostrando a manchete do jornal de ontem. E esse é um jornal, Rafael, que tem repercussão nacional. Quando você leu, o que passou pela sua cabeça? Que há uma segregação muito grande que persiste entre uma comunidade mais pobre, que sofre com os graves problemas da região, um deles, o da falta de habitação adequada. Você sabe, Douglas, que a Baixada Santista é a região do estado de São Paulo que tem o maior déficit habitacional. Além dos problemas de saúde, mobilidade, expectativa de vida, escolaridade, que a Baixada Santista vive também. Então, quando eu olhei para aquela foto, que era uma realidade até que já conhecia, faz alguns anos que esse muro existe, eu acabei me lembrando dessas coisas todas também, do quanto há dificuldade por parte do poder público, em conjunto com o setor privado, em dar soluções à vida das pessoas sob aquela alegação pretensa de segurança. Na verdade, o muro que você vê ali, ele acaba servindo como mais um isolamento da comunidade de uma possibilidade até de alternativa de trabalho. Pessoas falavam naquela reportagem que antes do muro, elas acabavam ficando ali à beira da estrada e até, vendendo, num tom de brincadeira, torciam pelo congestionamento, porque Exato. tinham a possibilidade de oferecer ali produtos, água, salgadinhos, doces, caranguejo, para as pessoas ali poderem comprar à beira da estrada enquanto ficam paradas.
No entanto, os episódios de assalto, de insegurança, pessoas que acabam tendo medo, mesmo que nunca vá acontecer nada com elas, elas sentem aquele pavor de passar por um trecho que acaba não sendo devidamente policiado. Esse, aliás, é um outro problema. É difícil encontrar um policial rodoviário à beira da estrada. Viajei recentemente agora nas férias, fui de São Paulo até o sul de Minas, voltei, não vi viatura da Polícia Rodoviária na estrada em nenhum momento. O Roberto Mohamed, que participa aqui do Hora Geral, ele falou inclusive que existe uma campanha para praticamente extinguir ou diminuir significativamente o número de policiais rodoviários e que essas empresas que têm a concessão de cuidar das rodovias, entre elas Ecovias, por exemplo, ficariam responsáveis de colocar segurança particular da empresa, tirando todo o poder de polícia das polícias rodoviárias. Eu falei, poxa, eu não sabia disso e isso me causa uma preocupação. Principalmente no sistema Anchieta Imigrantes, Rafael, porque é onde tem o pedágio mais caro, me corrija, do mundo. Do mundo eu não sei, do país, certamente, R$ 25,60 para descer a serra, afora aquilo que você paga na Padre Manuel da Nóbrega, em outros trechos de rodovia, é um valor muito elevado pelo pouco de retorno que se dá. Nesse caso, eu particularmente entendo que segurança pública é um dever do poder público, do Estado, em conjunto com os municípios, com o governo federal. Acho uma temeridade a privatização de um serviço básico como este de segurança pública. Afinal, você sabe muito bem que, às vezes, interesses privados acabam prevalecendo sobre o interesse público, o que pode fazer com que, às vezes, haja alguns desvios de finalidade, a segurança que deliberadamente acaba não sendo feita porque não é do interesse da empresa que se proteja aquele trecho da estrada. Há coisas que acontecem que nós nem sempre desconfiamos. A população, de modo geral, não faz ideia desses acordos particulares que acontecem muitas vezes no sentido de favorecer economicamente a empresa que presta o serviço. Talvez, Douglas, falte o seguinte, um entendimento melhor entre a Ecovias e o Estado. Se a Ecovias tem, por meio da arrecadação de pedágio, condição de gastar 14 milhões e meio de reais na construção de um muro para isolar uma comunidade, talvez conjuntamente esse dinheiro pudesse ser revertido no melhoramento da própria Polícia Militar Rodoviária. Essa maneira seria a mais adequada para reverter melhor aquilo que o cidadão paga para cruzar as rodovias entre a capital e o litoral de São Paulo. E olha, Rafael, nós temos inclusive imagens, vamos mostrar agora para os telespectadores, a quantidade de veículos que se forma nos finais de semana prolongados, ou seja, toda essa movimentação que você está vendo agora é uma movimentação que envolve dinheiro, arrecadação. Olha só, e é arrecadação significativa. Eu não consigo entender uma quantidade de veículos como essa, né, e não ter condição de, no mínimo, dar uma infraestrutura por uma rodovia que não é tão longa assim. Não, do contrário, pelo trecho pago, o valor por quilômetro ele é acima da média. Não tenho esses números comigo, Douglas, mas de fato acaba saindo muito caro para quem paga. E quando se vê essa quantidade de veículos que passam todos os dias, parece que 100 mil veículos diariamente, quando se multiplicam 100 mil veículos por R$ 25, temos ali 2 milhões e meio de reais, 25 milhões, não me falha até a conta, é tanto número que eu confesso ter dificuldade Isso de fazer dia, né? essa conta por dia. É claro que há manutenção na estrada, pagamento de funcionários, tudo aquilo que envolve a operação e a manutenção de uma empresa. No entanto, como ela presta um serviço concedido pelo governo do Estado, falta o poder fiscalizador do Palácio dos Bandeirantes para fazer com que a empresa ofereça melhores condições de circulação às pessoas. E cabe ao Estado, enquanto responsável, segundo a Constituição Federal, pela segurança pública, zelar melhor pelo investimento nesse poder, que é o poder de polícia, para coibir a ação de bandidos. Não se pode nunca esperar somente que o poder privado tome atitudes. Ele tem por interesse principal o lucro, o que é honesto. No entanto, se o Estado não fiscaliza, fica somente o lucro e o cidadão se perde. Tem perguntas aqui dos nossos telespectadores, Rafael, para que você responda. A primeira pergunta chegando aqui, o Marcelo via WhatsApp. Na sua opinião, o que deveria ser feito quanto à segurança nas estradas? Acredito, Douglas e Marcelo, bom dia, duas coisas. Uma delas, o reforço do policiamento militar rodoviário mais presente, mais visível. Não se vêem, como eu disse, policiais à beira da estrada com facilidade. Do contrário, quando muito, naqueles postos que existem a cada X quilômetros,
ao longo das rodovias. E aí a bandidagem fica solta na rodovia, né? Fica solta e se esconde. Aí não é apenas uma questão de policiamento, mas também social. Uma coisa curiosa, Douglas, e até responde por mim essa questão, o secretário municipal de segurança atual aqui em Santos, o coronel reformado Sérgio Delbel Júnior. Ele hoje é secretário de segurança em Santos, foi o comandante da Polícia Militar aqui na Baixada Santista, e num programa de rádio que eu apresentava até há pouco tempo, eu conversei com ele e perguntei a respeito do muro. Ele disse, bom, essa sim é uma medida de segurança. No entanto, o mais importante seria dar melhores condições de vida às pessoas que vivem ali no entorno. Mais oportunidade, mais educação, mais lazer, mais esporte. Voltando àquela matéria da Folha de São Paulo de ontem, Douglas, um problema muito grave que havia era a falta de perspectiva para aquelas pessoas. Tinha até um cidadão de 23 anos, desempregado, que dizia o seguinte, olha, eu faço o possível para não entrar no crime. Eu já passei por essa vida pesada, eu sei que isso dá dinheiro, mas eu não quero ter complicação. Os pais dele já têm uma vida muito problemática, envolvida com drogas. O pai não vê há 15 anos porque está preso por ter cometido crimes. Ele não quer ter o mesmo destino. O problema é a falta de oportunidade que se dá numa comunidade que acaba sendo, pior ainda, isolada por um muro, como se já não bastasse a falta de oportunidades. Então, talvez um projeto social e habitacional em regiões como essa, da Vila Esperança em Cubatão, seria muito útil para que não houvesse favelas em que criminosos se escondessem. Não é a população que comete crimes, são alguns dos seus elementos, ou às vezes nem vivem ali, mas se escondem naqueles trechos porque é muito difícil entrar numa área de favela. Aqui em Santos, por exemplo, a gente tem o dique da Vila Gilda, que é a maior favela sobre palafitas do país. Muitos santistas não têm conhecimento dessa realidade. Ia falar isso. Muitos santistas desconhecem. Se você colocar a imagem... Não, isso não é Santos. De fato, como aquela foto aérea que você via de Cubatão, com o muro separando a estrada das pessoas. Mas onde fica isso? É Cubatão, aqui do lado, na Baixada Santista, a cidade vizinha, a de Santos. E é muito difícil andar por uma favela. Palafita é algo isolado, os caminhos são muito tortuosos, o cidadão passa por passarelas de madeira que nem sempre tem a devida manutenção, veículos não entram em todas as áreas de favela que existem porque os barracos são muito colados uns aos outros e não dá sempre para chegar às áreas de mangue por onde às vezes assaltantes escapam, porque também não há o policiamento militar por barcos, que era um problema até que se comentava há um tempo, Douglas, porque havia pescadores por lazer ou então por trabalho sendo assaltados por piratas em rios aqui da região e não havia barcos para fazer o patrulhamento das áreas de rio e de mangue. E como há um tempo atrás chegaram a discutir o transporte hidroviário, justamente, que também não saiu do papel. Eu Talvez porque como a nossa característica não é de litorânea, não é de mar, então acho que vai ver não deu certo, né? Mais uma pergunta aqui, Rafael. O Matheus via o WhatsApp. Os valores do pedágio não deveriam ser diferentes de acordo com a via escolhida pelo motorista Anchieta Imigrantes? Esse é um outro problema. Você paga um pedágio caro e muitas vezes você é obrigado a descer pela Anchieta e disputar o espaço com os veículos pesados. Acho, Matheus, que por uma questão até de justiça, a própria concessionária poderia alertar o motorista com bastante antecedência, quando ele desce a serra, de que, por exemplo, a Imigrantes está interditada por causa de neblina. Vai sobrar, então, a Via Anchieta, que é uma pista que tem 70 anos de existência, é muito curva, bastante inclinada e onde o motorista de veículo de passeio divide espaço com muita dificuldade com caminhões pesados, longos, às vezes velhos, e é muito frequente ver caminhões tombados ali pela estrada. Portanto, se há uma pista que oferece condição menos adequada, se o motorista fosse avisado com antecedência, ele poderia passar pelo guichê do pedágio, já com a informação, olha, o senhor ou a senhora vai descer pela Via Anchieta. Não é a mesma coisa que a Imigrantes. Como forma de compensação, nós lhe damos um desconto na tarifa. É sonhar, não custa. Não é sonhar, a gente está falando o óbvio. E o que eu fico chateado, Rafael, eu tenho um pouco mais de idade que você, mas sou jovem como você, na ideia e no falar e no pensar, é porque, puxa vida, isso é tão fácil e a gente acredita a esses nossos representantes o mínimo de respeito a nós, cidadãos. E quando eles chegam no poder, eles fazem justamente o contrário. Rasgam, sem esquecer também
dos grande número de representantes que passaram por aqui, levaram um caminhão de votos e se mandaram. Na campanha eleitoral vale tudo, inclusive não prometer nada. Muitos políticos hoje eleitos, deputados federais e estaduais, Douglas, receberam votos aqui da região e talvez não tenham nem passado por aqui. Só jogaram lá os seus santinhos de campanha, colocaram algum cartaz, fizeram divulgação pela televisão no horário eleitoral, que não é gratuito, o cidadão paga por esse horário eleitoral no rádio e na TV. E muita gente, como forma de protesto, acabou votando em pessoas que não sabem nem de onde são. Elas ganharam o seu voto, talvez, e hoje representam você, mesmo que você não saiba disso. Então, saber que essas pessoas estão lá ocupando vagas no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, isso é um fato suficiente para que você, cidadão, saiba de quem se trata e procure cobrar providências. Afinal, é alguém que recebeu o seu voto. E olha, tem e-mail, tem várias formas de você protestar. E numa próxima eleição, não lembrar de quem se comprometeu e nunca apareceu. Obrigado, meu amigo Rafael. Manda um beijo para sua filha. Boas férias, ainda tem alguns dias. Obrigado. E espero que você retorne mais vezes aqui, porque você acaba pontuando de uma forma inteligente os problemas da nossa região. E você faz um papel que eu faço papel, de cobrar com responsabilidade. O político que ouvir a boa crítica e resolver, o bônus não vai ser nosso, e sim dele, que é competente. Triste é que ainda existem muitos incompetentes em cargos que não deveriam ser ocupados por eles. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. New York Shake Ice Cream. O milkshake mais saboroso do mundo. E Unidas. Alugue o carro que sempre quis. Na Unidas. Já estamos de volta com Hora Geral. Vamos apresentar agora o nosso convidado desta segunda-feira, o advogado Roberto Mohamed. Apresentar. Você é conhecido, pô. Quem não conhece o Mohamed, tudo bem? E aí, Douglas? Tudo bem, companheiro? Tudo bem, companheiro. Mohamed, eu recebi, a produção da Hora Geral recebeu esse final de semana um vídeo da ex-prefeita Márcia Rosa de Cubatão, justamente para combater aquilo que o prefeito Ademário está falando a respeito das dívidas atual. Só para resgatar, né, amigos do Hora Geral, vamos colocar primeiro o vídeo que o prefeito Ademário apresentou à população quando, segundo ele, foi impedido por alguns manifestantes de poder prestar contas de como ele pegou a prefeitura. Por isso que eu pedi para a produção, vamos rever o vídeo do Ademário e depois, na sequência, eu vou chamar o da ex-prefeita Márcia Rosa para que o telespectador da região e de Cubatão preste bem atenção ao que está acontecendo em Cubatão. Primeiro, esse foi o vídeo que ele colocou nas redes sociais. Vamos rever o vídeo, pode soltar. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, vocês que nos acompanham nas redes sociais. Nós fizemos um chamamento, né, para a nossa prestação de conta, o ato de governo. Né? Nós abriríamos a caixa preta de tudo que aconteceu nos últimos 8 anos. Muitas mazelas, na verdade um saqueamento aos cofres públicos. Infelizmente nós somos impedidos por uma minoria, mas muito pequena, que não tinha nenhum interesse em que a sociedade soubesse da verdade. Mas nós não desistiremos, não darei um passo para trás, porque nós respeitamos o cidadão e dinheiro público não é capinha. As pessoas precisam saber efetivamente onde são gastos e nós temos que mandar para a cadeia aqueles que efetivamente desrespeitaram os gastos com dinheiro público. Pode ter certeza que hoje nós faríamos apontamentos gravíssimos que ferem a lei de responsabilidade fiscal, a ordem tributária, de verdadeiros agentes que saquearam a nossa cidade. Mas nós não desistiremos. Pode acompanhar que remarcaremos uma nova data para que vocês todos possam saber o grupo de malfeitores que infelizmente saquearam a nossa cidade nos últimos 8 anos. Esse foi o desabafo do prefeito Ademário, junto às redes sociais, quando foi impedido de prestar contas, segundo ele, de como ele pegou a prefeitura de Cubatão. E isso provocou, inclusive, a ex-prefeita Márcia Rosa, que não concorda com esse tipo de desabafo. E o Hora Geral, ele é um programa imparcial, eu vou sempre ouvir os dois lados. E a ex-prefeita Márcia Rosa falou: Douglas, eu quero gravar um vídeo, você apresenta no Hora Geral, eu não estou conformado com o que ele está falando, o atual prefeito... Prefeita, fica à vontade. O Hora Geral, ele vai ouvir sempre os dois lados. Agora sim, a ex-prefeita Márcia Rosa sobre o desabafo do prefeito Ademário. Ex-prefeita Márcia Rosa, pode falar. Olá, amigos do Hora Geral. Olá, Douglas Gonçalves. Aqui quem fala é a ex-prefeita de Cubatão, Márcia Rosa. E quero aproveitar o espaço do seu programa para conversar com o povo de Cubatão e da região da Baixada Santista.
Não dá mais para silenciar diante das inúmeras distorções apresentadas pelo atual prefeito de Cubatão. A impressão que se tem é que o prefeito ele não vai governar a cidade nesse período de 4 anos e vai ficar reclamando sobre as dívidas herdadas do passado, principalmente do meu governo. Porém, ele não explica que precatórios são dívidas geradas na década de 1970, 1980, 1990 e são dívidas que devem ser pagas em ordem cronológica. E se ele está pagando, neste ano de 2017, ele está pagando as dívidas referente aos anos de 1996, 1997. Portanto, ele não paga nenhuma dívida do meu governo, do governo passado. Ele paga dívidas gestadas das administrações públicas de muitos anos passados. E todos os prefeitos assumem dívidas. Ele não terá o privilégio de assumir uma cidade sem dívidas. E a maioria dos gestores sabe disso, arregaça as mangas e vai trabalhar. E é isso que a população espera dele, que ele arregace as mangas e trabalhe para cuidar da população. Porque o que ele fez até agora foi fechar a Cursan e demitir trabalhadores, foi fechar o hospital porque ele fechou o hospital e demitir trabalhadores e ficar apresentando números. Porque, de fato, uma coisa é certa, esse prefeito não conhece números, não sabe lidar com números ou então utiliza os números de uma forma leviana. Obrigado, ex-prefeita Márcia Rosa, aqui no Hora Geral. Mohamed, eu queria a sua análise, até porque o telespectador também pode opinar pelo 981387000. Você ouviu os dois lados, Mohamed, por favor. Olha, na verdade, a Márcia explicou. O Ademário fala e não diz nada, né? Está sendo chamado de Ademax. Ademax? Mad Max, por quê? Mad Max de Cubatão. Mad Max? Não vai deixar pedra sobre pedra. O problema do Ademário é o seguinte, essa questão do hospital eu acho que é o maior exemplo, né? Ele não quis que eles continuassem lá, a OESC estava lá, porque não estavam efetuando o serviço, lógico, não estavam recebendo, como é que ele quer que eles façam? Aí agora ele vai contratar uma OS pelo dobro do valor. Você já comentou isso, eu até achei um absurdo. É um absurdo, lógico que é um absurdo. É o dobro mais do valor. caro para a administração pública. Exatamente, então tem alguma coisa errada. Ele não tinha dinheiro para pagar a outra que estava trabalhando, como é que ele vai ter dinheiro para pagar a nova? Só porque o Davi Uip é o cara que indicou, que é o cara também que indicou a secretária e tal, deve ter rolinho aí, né? Então a gente precisa ver o rolinho que tem para o Ademar que está fazendo isso. Agora, essa questão eu também não concordo com muita coisa do que aconteceu na gestão da Márcia Rosa. Sim. Só que é preciso lembrar o que foram as administrações anteriores a ela em Cubatão. Principalmente o caso dos precatórios, que acaba assolando foi boa parte do erário. Foi um escândalo absurdo que o Clermont, inclusive, conseguiu reduzir uma boa parte. Cálculos errados, havia uma máfia envolvendo o próprio judiciário que permitia que esses precatórios fossem feitos. Agora, uma das coisas que me surpreende é o Ministério Público de Cubatão. O Ministério Público de Cubatão, se fosse para a Bahia, acabava com o Sauípe. Porque não pode nada e eles não dão solução. E mais um detalhe, todo mundo sabe que tem bandidagem na política de Cubatão pesada, bandidagem pesada. Quando você vai procurar um promotor, você ouve dele assim, não, você tem que tomar por termo, quer dizer, tem que fazer um depoimento para eu poder agir. Então, o promotor que diz isso é vagabundo. Porque o promotor pode, com base numa notícia de jornal, abrir o inquérito. O inquérito é dele. A Constituição de 88 deu ao promotor, ao Ministério Público, o domínio do inquérito. Ele abre o inquérito por uma notícia, por uma denúncia anônima. Basta perguntar o seguinte, para que existe o Disque Denúncia? Para denunciar. Que é anônimo, Douglas. E eu não preciso me identificar. Exatamente, ele gera inquérito. Então, promotor, que quando você vai fazer uma denúncia para ele e fala que não quer se identificar para não morrer, e ele diz, não, eu só posso abrir se você fizer um depoimento e tomar por termo. Esse cara é vagabundo. Então, o grande problema de Cubatão é que dá azar até na nomeação de promotor. O promotor é o dono do inquérito. O inquérito é dele. Se ele quiser abrir com base numa notícia, numa denúncia anônima, ele está autorizado por lei e pela Constituição. E o promotor não tem que defender o cidadão? É obrigação deles. É obrigação. Então, muita coisa do que acontece em Cubatão é fruto de uma equação perversa que acaba unindo todas as instituições. Por exemplo, quando o Ademário chama, eu já disse aqui,
de caixa preta, a administração pública, a gente tem que dar risada. Porque ele foi vereador. Para vereador não existe caixa preta. O que existe é o vereador que não quer saber o que tem na administração pública. Exatamente. A administração pública não é avião para ter caixa preta. Ela está lá aberta. Agora, o vereador tem que exercer o seu papel. E se de repente ele não conseguir o número de assinatura suficiente, vai à imprensa e mostra aqui, ó, não precisa fiz de um pedido, Douglas, ele faz um ofício requisitando as informações. Via requerimento. E caso o requerimento não seja atendido, ele nem precisa da presidência da Câmara. Ele vai no Ministério Público. Também. Ele faz valer a prerrogativa dele de representante da população. Então, se o senhor Ademar acha que vai agora desvendar a caixa preta, é porque ele não quis abrir a caixa preta quando era vereador. Então não trabalhava naquela época. Um vereador, trabalhar agora. Líder da oposição. Tinha mais do que obrigação de não permitir que existisse caixa preta. Se existe é porque ele foi incompetente. Então o problema em Cubatão é que é uma festa da maldade. Maldade com quem? Com o povo, que é o único que não é ouvido para nada. Mas o povo nossa, de Cubatão tão sofrido, né? Eles passaram aí um rodízio de prefeitos, Ney, Passarelli, depois veio o Clemon, veio também a Márcia Rosa. Parece que está difícil a população de Cubatão ter dias mais felizes, né? A herança maldita dos anos 70 e 80, como diz a Márcia Rosa, é um negócio muito pesado em Cubatão, né? Amarra o orçamento da cidade, muita gente mamou à vontade lá, muita gente ficou milionária em Cubatão, menos a cidade, menos o povo de Cubatão. E aí quando você veio, porque a Márcia Rosa, todo mundo vai lembrar, quando ela assumiu, houve uma queda drástica de arrecadação no governo dela, quando se mudou a forma de redistribuição do ICMS. Ele parou, o ICMS não mais privilegiou a cidade produtora para privilegiar a cidade consumidora. A queda de arrecadação foi uma coisa absurda em relação a ela. Beneficiou cidades como Santos, beneficiou São Vicente, porque eram cidades, lógico, a maior parte das cidades brasileiras são consumidoras. Aquelas que produzem foram extremamente prejudicadas. Por que o ICMS fazia essa compensação? Uma cidade industrial tem problemas gravíssimos de saúde, meio ambiente, poluição. Todas as características de Cubatão. Os acidentes trágicos que podem acontecer. Então você faz uma compensação financeira para que a cidade se prepare, com corpo de bombeiros, defesa civil, hospitais, para fazer frente a essa possibilidade de tragédias que você tem em cidades que têm polo industrial. Ainda mais quando esse polo é petroquímico, ou seja, é uma bomba que pode explodir a qualquer momento. Quando tiraram isso e passaram para as cidades consumidoras, foi aquela história da ditadura da maioria. Você não reverte isso na democracia. Por quê? 90% dos municípios são consumidores. Agora, algo tinha que ser feito para compensar os municípios produtores, com todo esse ônus que eles têm. Não fizeram. Então, só dizer que no governo da Márcia ela fez menos que os outros ou foi impedida de fazer, tem que se levar em conta também que ela teve uma queda de arrecadação enorme em relação a isso. E o segundo ponto grave, né? Ela não teve praticamente estrutura de administração, porque o Ministério Público não permitiu que ela fizesse em Cubatão a reforma administrativa quase que idêntica à que o Paulo aprovou em Santos. Para a gente ver como existem dois pesos e duas medidas para o Judiciário e Ministério Público quando querem julgar. De uma cidade para outra. Exatamente. Bom, Mohamed, nós estamos recebendo aqui mais uma denúncia do telespectador. Chegou a denúncia, é isso mesmo? A telespectadora Dulce do Rosário, ela denuncia falta de alimento para a sonda gástrica no AME em Santos. Meu Deus, isso é preocupante. Ela não consegue pegar o alimento para a mãe e também enviou um áudio relatando os problemas aqui no Hora. Aqui a denúncia da telespectadora aqui em Santos. Vamos lá. Aí, Douglas, eu estou te assistindo. Vou falar do AME, da Ponta da Praia, aí em Santos. Minha mãe é acamada há 2 anos e a gente está desde maio sem pegar o alimento dela. Fiz a inscrição em setembro, peguei a primeira em abril, depois nunca mais peguei o alimento dela. Só seriam 8 latinhas, dão 6. Pede para ficar ligando, nunca ninguém dá. É sonda gástrica, é uma briga. Ajuda a gente aí. Olha, eu vou fazer o possível em ajudar. Agora, sonda gástrica, isso a pessoa pode ter problemas, complicações de saúde, no AME.
O que ela pode fazer, Mohamed? Você é um advogado. Ela pode só ligando. Procurar o Ministério Público imediatamente. As pessoas têm que aprender que tem que buscar. O Ministério Público em Santos funciona bem nesse ponto. Vai lá, vai buscar, ou então entra com o advogado, vai na Ordem dos Advogados do Brasil, procura através da assistência judiciária, porque ela também pode resolver isso, para que a Prefeitura seja obrigada a fornecer. Esse negócio de medicamento do AME em Santos está uma vergonha, né? Curioso é que o secretário municipal de saúde é um dos golden boys do prefeito Paulo Alexandre, né? Se considera um gênio, todo mundo para ele está errado. Outro dia ele estava dizendo que o Rodolfo Amaral estava errado, o Rodolfo Amaral colocou ele no lugar dele, no programa de rádio do nosso amigo Paulo Schiff. Ah, tá. Então, eu acho que a gente tem que levar em conta e cobrar um secretário da saúde que diz que sabe planejar, que sabe fazer tudo direitinho, explicar como é que falta remédio no AME, porque isso não é de quem é bom planejador. Né? Você já deu as alternativas para a nossa telespectadora e nós vamos continuar em contato e ver se ela vai conseguir ou não. Nesse caso, você também falou de procurar um advogado. Ela conseguiria rapidamente uma liminar, obrigando o AME a se virar e fornecer o valor a sonda gástrica? Ela não pode. Se ela for pagar um advogado, vai dar mais do que custa o alimento. Porque, na verdade, o que está faltando é a latinha que você coloca na sonda para fazer, para quem não sabe o que é, a sonda, ela entra pelo nariz, é para aquele paciente que não pode se alimentar. Então, ela não pode faltar. Você coloca aquele alimento, ele tem até uma cor marrom, é um alimento que fica como se fosse soro, e ele vai entrando pela via nasal e vai direto para o estômago. São pessoas que têm problemas gástricos severos, ou fizeram operações tal, e que precisam disso. Isso não pode faltar. É uma coisa absurda. Então ela pode procurar quem? Assistência judiciária. Ou até algumas ONGs que fazem advocacia pro bono, mas no caso aqui a assistência judiciária resolve esse tipo de coisa também. Mas eu acho que o primeiro lugar a ser procurado é o Ministério Público. Você vá ao Ministério Público, peça para ser atendida, ou faz a denúncia por escrito e pede urgência urgentíssima para o promotor poder agir. Independente dessa orientação do advogado Roberto Mohamed, a produção vai entrar em contato com o AME para saber, eu quero dar essa informação aqui na Hora Geral, quando ela foi atendida ou as dificuldades que ela vai estar encontrando, porque nós queremos auxiliar. E às vezes é um problema de uma telespectadora que pode ser de outros telespectadores. Você vê o quanto, em maio, Mohamed, a gente está praticamente em agosto. Olha, Douglas, uma prefeitura que contratou o número de pessoas que ela contratou para ser as pones, e que fez as obras absurdas que ela fez, como derrubar o PS do Macuco ao invés de reformar, derrubar por abaixo o Hospital dos Estivadores ao invés de reformar, já que ele tinha sido reformado, toda a parte de baixo dele já tinha sido reformado pelo Papa. Uma prefeitura que joga dinheiro fora, que rasga dinheiro, não tem desculpa para faltar medicamento. Bom, tem um outro assunto que está preocupando muito a nossa região, principalmente a cidade de Santos, é com relação à usina de asfalto da Prodesan, que vai fechar no mês que vem, quando acaba o contrato entre a empresa e a Prefeitura de Santos. Apesar disso, cerca de 100 funcionários que atuam nesse setor vão ser reaproveitados. Eu queria que você explicasse esse reaproveitamento. Segundo o secretário de Governo Rogério Santos, a decisão de fechar a usina se deve à falta de demanda. Também não entendi. Segundo o secretário, há anos que nem a Sabesp nem outras prefeituras compram o asfalto da empresa. Atualmente, a administração municipal paga R$220 mil por mês para a Prodesan pelo serviço de tapa-buraco. Na última quarta-feira, os trabalhadores da usina de asfalto participaram de uma reunião na Prodesan, que também contou com alguns vereadores da cidade. Uma nova reunião está agendada para amanhã, à parte da manhã. O que você acha disso? Não tem demanda? Operação tapa-buraco? O seu Rogério Santos, secretário, que era chefe de gabinete do Paulo na primeira gestão, ele tem um probleminha, ele não é daqui, então ele é daqui, mas ele trabalhava em Cubatão, ele é cria do Ney Serra. Então, ele talvez não lembre. Porque ele deu uma entrevista para o jornal, citando como exemplo a gráfica. Né? Não foi não, seu Rogério, não foi aquilo que o senhor contou, que ela não tinha demanda, não tinha trabalho. Foi encomenda da tribuna. Ou seja, a Prodesan tinha, acho que na década... A Prodesan tinha uma gráfica que era a melhor gráfica de Santos. Me lembro. E que tinha o contrato do Diário Oficial do município. Rodava ali. Aí foi encomenda da tribuna, do Grupo A Tribuna,
para acabar com a Prodesan, para que ele pudesse fazer o diário do município e não tivesse concorrência em relação à gráfica. Então, conta a verdade, viu, seu Rogério? Se o senhor não sabe, pergunta para os outros. Porque, na verdade, a história verdadeira é essa. E no caso da indústria de asfalto, vocês estão fazendo a mesma coisa. Sabe como é que faz, Douglas? É o seguinte, eu nomeio o presidente da Prodesan, eu faço o que eu quero. Eu ponho o preço do meu asfalto acima de toda a concorrência. Não vai ter pedido. Nenhum. É lógico. Agora, se eu quero vender, entrar no mercado, o que eu faço? Eu ponho um bom administrador, não cupincha. Preços competitivos. bom administrador. E tem. E põe o preço competitivo. Aí você vai botar ela para se movimentar, mesmo que com lucro pequeno. O que eu não entendi na nota, Mohamed, que a nota diz que não tem demanda. Pô, eu vivo a região, você também. Vai para Guarujá, vê como tem buraco. Só a nossa região aqui... A Prodesan não poderia vender para as cidades da região? Só a região faria a Prodesan funcionar. A Prodesan ela podia ser uma empresa, ô Douglas, inclusive usada para fazer a administração de um monte de coisas que são terceirizadas. Por exemplo, no meu entender, a Prodesan pode administrar hospital. Sim, por que não? Tá? Ela vai contratar gestores e aí ela pode contratar os médicos, contratar todo mundo pela CLT, sem gerar vínculo, sem gerar despesa. E o que a OS leva, a Prodesan levaria para pagar sua dívida, para pagar suas contas. E você, inclusive, poderia até revigorar com essa atitude a própria Prodesan, que está endividada. Exatamente, mas você pagaria a dívida dela com esses valores. Por exemplo, essa operação de asfalto, de serviços, você poderia dar muita coisa para a Prodesan. O problema da Prodesan, desde o início da gestão Beto Mansur, foi ser concorrente da Terracom. Então, afastaram a Prodesan de tudo para poder terceirizar o que pudesse terceirizar. A verdade é essa. Como sempre, o interesse é de quem precisa comprar TV, comprar rádio, comprar fazenda, comprar o raio que o parta, em detrimento da população que poderia estar usufruindo de uma empresa que podia estar fazendo todo o serviço, podia estar trabalhando em prol da própria cidade, com o seu lucro sendo aproveitado na própria cidade. Agora, Mohamed, a nota também fala que os 100 funcionários serão reaproveitados, realocados. Eles podem sair, vamos supor, um exemplo, sai da Prodesan, trabalham na usina de asfalto, vão para uma secretaria, vão para outro órgão? Pode, não, eles são da Prodesan, é empresa pública. Economia mista. CLT, eles são CLT, eles não podem ir para lugar nenhum. Tá. A empresa que pegar o serviço, por exemplo, e uma outra que pegue o tapa-asfalto, o tapa-buraco e tal, também não vai poder contratar porque é diversa. Então, eles não têm jeito, eles poderiam ir pela CLT para outra empresa municipal que a prefeitura tivesse. Ou o que ele quis dizer é arrumar posto de trabalho para eles na prefeitura, o que eu também acho que é ilegal. Na prefeitura tinha que acabar esse negócio de contrata pela Prodesan e cede, que é uma maneira de contratar. Quando a gente fala do cabide de emprego da prefeitura, é isso. As PONI, eles contratam via Prodesan. Você põe o cara na Prodesan e aí cede para a prefeitura para ser as PONI de alguma coisa. É quase a mesma coisa que aconteceu na Cursan, em Cubatão. Aí depois os caras encerram a empresa ou acabam com ela, dizendo que a culpa era dela. Não, a empresa não anda, não come, não fala, não faz bobagem. Quem faz bobagem é quem administra. Um outro aspecto também é interessante que recentemente até o prefeito de Santos acabou usando o dinheiro da verba Haddad. Eu cheguei a ler a lei, inclusive isso faculta a lei, mas eu acho que a prioridade com o Haddad deveria ser justamente em acessórios de turismo. Ele usou uma parte da verba Haddad para trocar o asfalto da Avenida na Costa, aqui em Santos. Ele poderia, mesmo com essa verba Haddad, comprar esse asfalto da Prodesan para asfaltar uma das principais avenidas de Santos, que é conhecida como a Paulista de Santos? Douglas, é preciso entender, primeiro, eu acho que o mais básico, e aí caberia a Câmara. Por mais que a Câmara de Santos seja abjeta, ela precisaria ter um pouquinho de vergonha na cara. E verificar a planilha de custos, como é que se chega no preço do asfalto? Porque é ele que provoca a falta de pedidos. Então é preciso entender essa planilha. E quem regula esse preço? É a própria Prodesan? Exatamente. Então, são os homens que querem acabar com ela. É isso que está acontecendo. Então, é preciso verificar, por exemplo, para mim, hoje me fizeram uma pergunta antes de vir para cá, eu parei na padaria
e me perguntaram, vem cá, por que aqui não tem usina de lixo como tem no Japão, na Europa e tal? Isso. Falei, lógico, porque aterro sanitário dá lucro. Aterro sanitário, você não investe absolutamente nada, é um buracão, você enche, quando encher você vai para outro. Então quem controla aterro sanitário não deixa aprovar nenhuma usina incineradora de lixo ou compactadora de lixo em qualquer região onde eles tenham aterro. Mas peraí, é o dono do aterro que manda na cidade? É o dono do aterro. Todo mundo sabe, quem manda na cidade é o dono da coleta de lixo, é o dono do aterro, é o dono do ônibus. São esses caras que mandam na cidade. Porque quem paga, manda. Vamos conhecer os aniversariantes esta segunda-feira aqui no Hora Geral. Vamos lá. Parabéns, parabéns, parabéns. É o que desejam todos que lhe querem bem. Felicidades no seu dia. Parabéns a todos com saúde e alegria. Parabéns, parabéns. É o que desejam todos que lhe querem bem. Felicidades no seu dia. Chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Mohamed, muito obrigado pela sua participação. Você tem 30 segundos, quer deixar alguma mensagem, algumas considerações? Não, eu só acho que a gente tem que prestar atenção, porque o ano que vem vai ter eleição de novo, né? E determinados erros a gente não precisa repetir. Bom, o Roberto Mohamed participa sempre aqui no Hora Geral, junto com os telespectadores. Nós teremos ainda uma semana de muitos convidados, mas o intuito do Hora Geral é de discutir a nossa região. E a sua participação é fundamental. Lembrando que o Hora Geral está sendo apresentado ao vivo aqui na Santa Cecília, às 15 horas na Ilha do Sol, à 1 da tarde na TV Polo em Cubatão e às 18 horas no Vale das Artes em Peruíbe. Esse é o Hora Geral. Um abraço forte assim para você. Tchau, tchau. Até amanhã.